Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, só esperar, são 7 horas, daqui a pouquinho o Pedro entra aqui com a gente. Hoje o visual ao fundo está diferente. Espero que estejam me ouvindo bem. Se alguém puder dar um joinha aí se estiver ouvindo bem, por favor. Só para garantir. Aí, nosso convidado de honra agora entrou. Excelente. Obrigada. Só aguardando o Pedro aqui chamar a gente. Olha, Angélica veio prestigiar os amigos. Tudo bom, Pedro? E aí, Marília, tudo bom? Joia. Olha quem tá aqui com a gente. Ó, acabei de falar. A Magel tá aqui para prestigiar a E aí, gente hoje. Magel. Não, Dois Magel amigos, fez. né? Não podia deixar de prestigiar a gente, né, Pedro? Magel ficou fazendo propaganda nos grupos, até mandando lembrete pro pessoal. Falei, que isso? Ótimo, excelente, Magel. Ó, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu tô no cenário novo, vim pro interior, ó. Hoje eu tô na casa dos meus pais. Tô recebendo aqui uma pessoa com uma energia incrível, um profissional assim que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho. Eu já te falei, né, Pedro, que eu quero uma foto sua ainda num quadro bem bonito na minha casa. Ainda vou. O difícil tá sendo escolher qual foto, né? Mas tudo bem, ainda vou pensar Ah, direitinho, quero uma foto sua lá. vai ser um E privilégio ter uma foto minha na sua casa. nossa, maravilhosas as fotos. O difícil é escolher uma, né? Mas a gente dá um jeitinho. Pedro, seja bem-vindo, uma pessoa com uma história incrível de ousadia, de desprendimento, de propósito, assim, tô ansiosíssima para a gente começar aqui a contar a sua história. Ah, Então, se obrigado pelo apresenta aí para o convite. pessoal para a gente começar, né? Bom, se apresentar é sempre difícil, né? Não é uma tarefa muito fácil. Mas, bom, meu nome é Pedro. Eu sou formado em design industrial. Trabalhei por 5 anos, não, mais, uns quase 7 anos com design. E E aí parei, na verdade, assim, ainda faço alguma coisa ou outra, assim, algum trabalho por fora, voltado para design, mas acabou que nos últimos 5, 6 anos aí eu foquei completamente na fotografia, dei uma mudada na direção da minha carreira. Mas eu sempre falo que eu gosto de falar muito para as pessoas que eu não gosto muito de definir pela profissão, pelo trabalho. Eu gosto muito de Sim. falar mais que eu sou uma pessoa curiosa pela vida, pelas histórias, pelas outras pessoas. Então, eu acho que isso me define muito mais, assim, o jeito, né, de eu trabalhar, o jeito de eu fazer as coisas que eu faço, está muito mais ligado à curiosidade do que o curso que eu fiz na faculdade. Uhum. Acho que todos nós, né, Pedro? Por trás Sim, de tudo que é profissional, eu falo sempre isso também. Não dá para a gente descolar o profissional do pessoal, porque a gente é um só, é um ente sim, só, é uma entidade só. E se a gente vai, inclusive, se entrega profissionalmente falando, se a gente faz ainda aquilo com coração, mais ainda, né, que é o teu caso, né, com a fotografia. A gente acaba sendo uma coisa só mesmo. O trabalho vira pessoal, pessoal vira trabalho e tem sempre esse balanço, né? Esse equilíbrio. Então, sim. muito legal. E Pedro, conta pra gente, vamos começar do começo, então. Por que você É. escolheu design industrial lá atrás, quando jovem? Quando jovem é uma decisão tão difícil, né? A gente é tão novinho quando vai decidir o que fazer. E por que É. design industrial? Então, não foi minha primeira escolha. Eu fiz, na verdade, 2 anos de engenharia mecânica antes de ir para o design. E E aí, assim, eu escolhi a engenharia mecânica como muita gente acabando o colégio, você não faz a mínima ideia do que você quer fazer da vida. Uhum. E aí pensei, falei, eu sou bom em exatas, era bom em matemática, física, e tal. Eu falei, engenharia, né? Acho que quem é bom em exatas tem que fazer Uhum. engenharia. Engenharia é uma profissão que tem bastante mercado, paga bem. Eu falei, então acho que é uma escolha lógica de se fazer. E aí fui para engenharia mecânica, sempre gostei muito
a carro, né? O meu sonho era, quando eu entrei na engenharia mecânica, falar, não, eu quero ser um engenheiro de Fórmula 1, quero fazer o Olha projeto dos só. carros e tal, e entrei na engenharia. E aí, no segundo ano, tinha um professor meu, que era um professor, eu nem lembro qual que era a disciplina que ele me dava, mas ele falava, ele era um dos caras que tinha mais patentes lá na faculdade, né? Eu estudava na Unicamp. Uhum. E ele era um dos caras que tinha mais patentes lá dentro da Unicamp, um cara super criativo, né, no final. E aí, em uma das aulas dele, eu lembro ele falando que, acho que minha turma eram 140 pessoas, se eu não me engano, e ele falou, ó, desses 140 aqui, acho que ele perguntou para alguém o que você gostaria de trabalhar, né, dentro da engenharia, alguém falou, eu queria fazer projeto. Ele falou, ó, desses 140 que estão aqui na turma, se 10% trabalhar com projeto é muito. A grande maioria vai cair para a área administrativa, para banco e para isso. Ele falou, eu vou ser bem realista com vocês, e isso é a grande maioria do que o mercado oferece para os engenheiros hoje. E aí eu fiquei desesperado, né? Falei, não, mas nem a pau que eu quero trabalhar Deus num me banco. livre. Falei, de jeito nenhum. Falei, meu sonho é trabalhar na Fórmula 1 e só que ao mesmo e aí junto com isso eu não estava tão satisfeito com o curso, assim. Eu gostava de algumas Aham. coisas, mas não gostava do curso como um todo, não me encaixava muito bem, não tinha muitos, até, né, o pessoal fala, ah, os amigos da faculdade são os amigos pela vida toda, eu não sentia isso, assim, eu não estava Sim. integrado com o pessoal no curso. E design sempre foi uma coisa que pintava na minha cabeça, mas eu rejeitei por muito tempo que eu falava, é um mercado minúsculo, que paga mal, então eu nunca considerei fazer. Aí meus pais foram grandes apoiadores, né, nesse processo de mudança. Eles viram que eu não estava contente com a engenharia e me Aham. propuseram, falaram, ó, Pedro, por que que você não experimenta design? Eu sei que você acha que é um mercado ruim e tal, mas experimenta. Tranca a faculdade, Aham. presta vestibular em outra faculdade e tenta o design. Aí fiz isso, tranquei, passei em design e apaixonei, assim. Eu entrei na faculdade, primeiro ano eu falei, caramba, é isso que eu sempre quis fazer, assim. Não era engenharia Uhum. mesmo, era o design. Sempre rolou aquela dúvida, né? Assim, putz, eu estava numa Unicamp, que é uma faculdade de nome, e aí eu, putz, falei, design realmente é um mercado difícil, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu tinha um ano para trancar engenharia, e aí no final desse primeiro ano eu tava super na dúvida, tipo, volto ou Volto. fico, Aham. e aí eu ganhei um concurso, teve um concurso que o Salão da Motocicleta promoveu, e aí eu ganhei, não, fiquei entre os cinco melhores projetos. E aí Finalistas. eu achei, falei, putz, eu acho que eu tenho alguma. Talvez eu tenha algum futuro nessa profissão, assim, eu acho que Uma não. resposta, talvez, né? Tipo, às vezes é aquela coisa que o universo manda aqui, ó, tá vendo? Você queria É, uma uma provocação, tá aí a tua confirmação. provocação. Uma Isso. E confirmação, é aí, isso aí. e aí fui, aí mergulhei de cabeça no design e foi uma profissão que eu fui apaixonado por muito tempo. Assim, ainda sou, assim, ainda tenho minha grande admiração e uma grande paixão pelo design, mas E o apesar de não curso do exercer. design? A grade assim do curso é legal para quem tem essa paixão assim? Você mudaria alguma coisa, por exemplo, se você pudesse na grade de design? Não, eu tive uma experiência muito legal, né? Que eu fiz 3 anos de faculdade em São Paulo, no Senac, Uhum. e depois, quando eu fui contratado, fui, né, chamado para fazer um estágio na Whirlpool em Joinville, eu tive que transferir a faculdade para Blumenau. Então acabou que eu me formei em duas faculdades diferentes. E aí o jeito de trabalhar o design nas duas era bem diferente também. Ah, que O legal. Senac, o Senac, eu acho o jeito deles trabalharem a grade do curso fenomenal, porque eles sempre trabalham com um projeto central. Então, cada semestre ele tem um projeto. A gente começava com um projeto experimental, que era um projeto bem básico, assim, bem livre, e ele ia crescendo em grau de dificuldade. Então, a gente passou por espaços públicos, em desenvolver mobiliário urbano, passou por espaços privados, como desenvolver mobiliário para venda em casa, decoração de empresas, a gente passou por transporte, iluminação, eletroeletrônicos. Então, sempre tinha o projeto central e todas as disciplinas do semestre giravam em torno desse Giravam. projeto central. Então, eles te Gente, que capacitavam legal. para executar esse projeto e você, no final, o grande
o grande peso, né, a nota de peso era o seu produto que você ia apresentar no final do semestre. Então, Super achava holístico, assim, o negócio, né? super, Super, super. uma coisa complementando a outra. Nossa, muito legal mesmo. Não E essa conhecia cobrança de... também de apresentar algo físico era muito legal, né? Porque aí você não tinha que Sim. entregar um texto, um desenho, você tinha que entregar Uhum. o Na protótipo prática ali. mesmo, né? Exatamente. Então a gente ia na oficina, Puta, que passava, legal. eu passava, tinha dias que eu saía da faculdade à noite, que eu ficava o dia inteiro na oficina produzindo esses protótipos e experimentando, tentando coisas novas. Muito legal. E aí você foi trabalhar então como designer, e você ficou 7 anos, você falou, né? E como que foi Foi. esses 7 anos? Que você leva até para o Pedro fotógrafo de hoje? O que você traz dessa experiência aí como designer? Nesses 7 anos, eu trabalhei em dois lugares, basicamente, né? Eu trabalhei por um ano e pouco, quase 2 anos, num escritório de design em São Paulo chamado Vanguard Design. E aí eu fazia muitas coisas de... Na verdade, era muito diversificado, né? O escritório atendia vários clientes diferentes, então eu fazia um pouquinho de tudo. E aí, eu estava eu era estagiário lá, nesse estágio apareceu um concurso da Whirlpool que era o Inova. Até a E... Magel pediu para você falar sobre ele. É legal que você Ah, é. já emenda e responde para a Magel. E aí apareceu o Inova, um amigo meu que estava prestando trainee na época na Whirlpool me mandou, nem sabia. Me mandou, falou, ó, Pedro, tá rolando um concurso de design da Whirlpool, tal, por que você não participa? E eu, na época, ainda estava focado no automotivo, né? Eu queria ser designer de carro, queria entrar nesse mundo. Já tinha ganhado o concurso da moto, falei, eu acho que eu tô caminhando para o lado. E aí esse amigo meu me mostrou, montaram uma oficina lá na faculdade para auxiliar quem quisesse participar desse concurso. Eu falei, ó, se eu tiver alguma ideia que eu goste muito, eu entro. Se eu não tiver, eu nem vou participar. E aí comecei a pensar, e aí veio uma ideia que eu gostei bastante. Fiz um primeiro esboço, levei nessa oficina que a faculdade estava fazendo, e o professor que estava orientando falou, putz, eu acho que essa ideia tem potencial. E aí entrei, participei do concurso, fui aprovado, eram duas fases, 2 ou 3 fases. Aí passei a primeira fase e tal, e cheguei até a final, onde eram os 10 melhores projetos. E a gente também tinha que produzir protótipo, fazer uma apresentação para toda Uhum. a diretoria da Whirlpool e tal. E aí fiquei também, entre os melhores, não lembro exatamente o número. E fui convidado para fazer o processo para estágio. E aí Do que entrei era o na, projeto? Ó, curiosa, eu não conheço essa história, então eu vou querer saber. Era uma geladeira, e a ideia era uma geladeira que otimizava consumo de energia, reduzindo o número de abertura de porta, né? Então, assim, entendendo que Oh, a, a principal perda de energia, né, de um refrigerador é a hora que você abre a porta, você tem que equalizar a temperatura toda de novo. Era uma geladeira que tinha um filme polarizável na porta, então você podia ver o que estava dentro só encostando na porta, ela virava de opaca para transparente. Então, o seu não precisava abrir. abrir a porta para pensar, você não precisava, né? Abria, Você viu o só que põe a queria, abria mão. rapidinho, pegava e esse tempo de abertura de porta diminuía. E óbvio que Que tinha um monte de legal. outras coisas. Ela tinha uma curvatura que melhorava a visibilidade, tinha todo um reposicionamento das coisas dentro da geladeira para melhorar a distribuição de temperatura. Então tinha uma série de outras coisas, mas o principal era essa porta que mudava de cor, assim. Uhum. Que E legal, aí, né? Não e aí conhecia foi esse isso. Aí eu projeto. entrei na Whirlpool e fiquei 5 anos, né? E lá eu rodei um pouquinho também. Fiquei em Joinville, depois fui para Rio Claro, depois fui para São Paulo, rodei um pouquinho. Legal. E aí depois veio a fotografia. A fotografia veio depois ou ela sempre esteve com o Pedro e aí ela aflorou nessa mudança? Como é que foi aí? Como é que entrou a fotografia nisso tudo? Então, eu sempre gostei muito de fotografia. Uhum. Eu lembro que eu acho que com uns 14, 15 anos eu pedi uma câmera de presente pro meu pai de aniversário, assim. E aí comprei, mas na época era câmera de filme, e eu sempre fui muito curioso por tecnologia, por coisas diferentes. E eu lembro que na época era um filme novo que a Kodak tinha lançado, chamava Kodak Advantix, que era um filme que você conseguia tirar foto em 3 tamanhos diferentes. E só que o filme era caríssimo, então meu pai comprou a câmera para mim e não tinha dinheiro para ficar comprando filme toda hora. E aí
Ele dava um filme e falava, aproveita, faz valer esse filme aí, porque eu não vou comprar outro tão cedo. E, e aí eu fazia umas fotos e tal, fotografei, sei lá, dos 15 aos 17 anos, mas só nas viagens que eu ia de férias, e abandonei a câmera, larguei, acho que até nem vendia mais o filme dela. Eu larguei a câmera e não encostei mais na fotografia. Na faculdade tive uma disciplina ou outra de fotografia, mas muito voltado para produto, né? Como fotografar produto, como divulgar os seus Uhum. produtos pela fotografia. E aí, quando eu saí da Whirlpool, eu recebi, né? Acabaram com a minha área, na época que eu saí, eu estava em inovação, acabaram com a área de inovação lá dentro da Whirlpool e eu recebi o FGTS, Uhum. todo o acerto de contas, né? Na saída. Sim. E aí eu tava com uma graninha na mão, falei, putz, tava com vontade de voltar a fotografar, peguei uma parte da grana e comprei uma câmera boa, não era uma câmera fantástica, não, mas era uma câmera que segurava a onda, assim, para fazer uma Uhum. fotografia legal. E aí comecei a brincar, assim, nas viagens, comecei a brincar no dia a dia, e acabou que a fotografia mais me escolheu do que eu escolhi ela, porque eu tava Apaixonou. num. E eu estava num projeto como pesquisador, né? Até na minha descrição tá, né, como pesquisador também. Então hoje Uhum. eu trabalho muito com pesquisas antropológicas. Eu estava fazendo a parte de pesquisa, então eu pego, né? Hoje muito do que eu faço também, eu pego dados de pesquisa e converto isso para design estratégico. Então, como empresas desenvolvem novas marcas, novos produtos, serviços a partir de conhecimentos antropológicos. E aí eu estava nessa pesquisa e a fotógrafa, sempre tinha uma fotógrafa com a gente, ela não pôde participar da etapa por algum motivo. Teve algum motivo pessoal e ela falou, putz, não vou Uhum. conseguir, e avisou a gente meio em cima da hora. E aí a mulher que estava coordenando a pesquisa, Paula, que é até hoje uma grande parceira minha, a gente trabalha muito junto, ela me procurou e falou, Pedro, pelo amor de Deus, você conhece algum fotógrafo? Porque a gente precisa documentar isso. Era uma etapa na favela de Paraisópolis, a gente ia fazer uma documentação de vários eventos que estavam acontecendo lá dentro. E Uhum. aí precisava, falar, ó, não conheço ninguém, eu tenho uma câmera e eu gosto de fotografia. Quer que eu tente? Eu nunca fiz, nunca trabalhei com isso, nada, mas eu posso tentar para você. Ela falou, ah, não, então pode ser, então faz para mim também, Fechou. pode fazer. E aí eu fui, fiz o registro e apaixonei, falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. A conexão que Olha a só. fotografia permitiu eu ter com as pessoas, assim, foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí comecei a estudar por conta Você própria, nunca assim. tinha feito curso nenhum. Até então você fazia de brincadeira, tal, mas nunca tinha, além da, que nem você falou da faculdade, acho que no design também tem um pouco de iluminação, né, alguma coisa desse tipo, mas de curso mesmo para fotografia você nunca tinha feito nada. Nada, nada. Eu sabia configurar a câmera, assim, né, pelo que eu tinha aprendido no curso da faculdade. Eu sabia mexer em abertura, né, fazer a exposição direitinho, só. E aí eu falei, não, eu vou aprender isso aqui direito. Se eu vou começar a trabalhar, a Paula aqui, né, eu trabalhei junto, adorou o meu trabalho, falou, putz, Pedro, você fotografa bem pra caramba, você tem que continuar fotografando. E aí eu falei, putz, eu adorei fazer, eu vou continuar. E aí eu falei, só que para eu continuar e trabalhar sério, eu não vou aceitar eu trabalhar sem saber. E aí comecei a Uhum. estudar, comprar livro e procurar na internet. E fui meio autodidata, assim, mas foi, sei lá, um ano que eu devorei Se qualquer livro de dedicou. fotografia que eu encontrava, eu devorava. Isso é E foi legal. Então, meio até isso. dica para quem está pensando aí, ó. Quero começar a fazer a fotografia profissionalmente. Então, de repente, não precisa nem fazer um curso formal. Tipo, dá para estudar sozinho, se tiver dedicação, claro, e ter Uhum. um bom equipamento, né? Que eu acho que para fotografia é mais fundamental até do que é o primeiro passo, né? Essa É câmera que você tinha. engraçado que isso muda com o tempo, assim, né? Quando eu Ah, comecei, eu colocava isso como um requisito grande. E aham. hoje eu não acho tão importante. Hoje eu Ah, porque até, também você vai ficando melhor, né? Então, você vai fazendo exatamente. É óbvio que quando você pega um baita equipamento, você fala assim, nossa, faz muita diferença, né? Você vê o que o equipamento é capaz de fazer.
e te dá uma impressionada. Você fala, pô, né, tô fotografando muito melhor. Mas na verdade você não tá fotografando melhor, a câmera tá fazendo melhor o Fazendo o serviço trabalho. por você. E Aham. aí com o tempo você vai aprendendo e sai entendendo que existe o equipamento certo para cada coisa que você quer fazer. Então hoje, por exemplo, eu tenho 3 câmeras diferentes. Eu ainda mantenho aquela câmera que eu comecei lá atrás, que eu comprei quando eu saí da empresa, e eu uso ela ainda para algumas coisas. Uhum. Então, assim, a última série que eu lancei, que eu soltei no meu Instagram, eu fiz inteiro com ela, que é uma câmera super iniciante, assim, que não tem nada de função Uhum. especial, tem um sensor minúsculo e hoje eu consigo entender que ela me serve para algumas coisas que eu quero fazer, que inclusive a minha melhor câmera às vezes não conseguiria fazer da mesma forma. E Uhum. aí, e é isso. Eu acho que sim, fotografia é uma disciplina que é capaz de você aprender sozinho, mas eu agradeço muito o design pela bagagem de linguagem visual que o Sim. design me deu, né? Então eu já tinha uma experiência em linguagem visual, em conseguir organizar os elementos no espaço, entender luz, entender a forma mesmo, né? Assim, como eu valorizo uma forma dentro de uma fotografia. E isso me ajudou a evoluir mais rápido, talvez, do que uma pessoa que não tivesse nenhuma outra bagagem. Sem dúvida. E até estão falando aí, tipo, Pedrão fora da curva, isso é verdade. Então, legal, para quem quer investir em fotografia, talvez, se não tiver toda essa bagagem, tem que ter um caminho diferente. Às vezes procurar uma ajuda profissional. E tem cursos, Pedro, você que está aí no meio, tem cursos para formar em fotografia? Como é que é isso? Para virar profissional? Ou como é que é essa capacitação aí para quem quer ser um fotógrafo profissional? Bom, existem cursos, eu inclusive tenho alguns cursos, eu sou professor também, né? Dou aula particular de fotografia, tenho um curso online, mas os meus cursos são mais voltados para a base da fotografia, então o que eu ensino é muito mais para pessoas que querem levar a fotografia como um hobby do que como uma profissão. Basicamente eu ensino como mexer na câmera, princípios de luz, essas coisas. Muita gente que entra na fotografia não necessariamente entra por uma formação de fotografia, né? Conheço muitos amigos que entraram por jornalismo, por exemplo, começaram a fazer jornalismo, tiveram uma disciplina de fotojornalismo e desenvolveram. Tem muita gente que vem das artes plásticas e usa a fotografia como um meio para se expressar. Então é um trabalho que permite o acesso por muitas vias diferentes, né? Sim. Existem sim cursos voltados para fotografia, né? Existem escolas de fotografia mais técnica, então, você quer fazer fotografia de produto, fotografia de moda, você quer aprender como iluminar artificialmente um ambiente, existem cursos que vão te ensinar isso, né? Uhum. Existe toda uma metodologia técnica para isso. E existem cursos mais filosóficos ou artísticos, que vão trabalhar muito mais do pensamento da fotografia, ou Uhum. como aplicar a fotografia num projeto pessoal, num projeto onde você quer se comunicar, não necessariamente você quer, né, trabalhar a foto como um produto final, mas quer trabalhar a foto como um meio para se comunicar. Caminho. Uhum. É, E assim, acho que a fotografia também, falar, a profissão fotógrafo, acho que ela é muito abrangente, né? Então você pode sim, fotografar, puta, se especializar em ser fotógrafo de eventos, ou fotógrafo de produto, ou no teu caso, por exemplo, que escolheu fazer uma fotografia mais ligada com pessoas mesmo, né? É o que eu sim, vejo da sua contar mais história, né? Ter mais esse link com contar as histórias das pessoas. E o que sim. que e por que isso assim? De onde por que que você escolheu esse ramo da fotografia? O que que te fez? Você falou lá da sua experiência, que foi a tua primeira experiência que te deu essa paixão de ter esse olhar, mas o que é a fotografia o que fotografar pessoas te traz assim? Qual que é esse tchan que te deu que falou, é isso que eu quero fazer pro resto da vida? Uhum. Isso também, assim como eu caí na fotografia, né, como a fotografia meio me sugou para Te dentro escolheu? dela, essa coisa de fotografar pessoas também foi um pouco assim. Eu, no começo, eu acho que me considerava muito mais um fotógrafo de viagem, talvez, do que um fotógrafo. Hoje eu de novo, não gosto muito de classificar muito o meu tipo de fotografia, mas eu cairia mais para o que chamam de fotografia documental, né? Uhum. Que é pegar questões que têm uma duração de longo prazo e, e tratar essas questões, documentar e contar essas questões ao longo do tempo.
Eu era um cara muito mais ligado à viagem, né? Eu fazia muito mais foto nas minhas férias, nas minhas viagens, então gostava muito de paisagem, as pessoas estavam presentes em algumas fotografias minhas, mas era uma coisa muito mais distante. Então tava lá a paisagem, tinha uma pessoa ou outra para compor a Uhum. imagem, mas eu não me aproximava tanto das pessoas. Era mais observador. Eu era, né? E até o equipamento que eu usava um equipamento muito mais focado para fotografar à distância. Então eu não precisava me Uhum. aproximar das pessoas para fotografar. Elas eram elementos dentro da minha composição e não eram o centro do meu assunto. E em 2016, 2017, acho que 2017, me chamaram para fazer um projeto que foi o projeto, acho que mudou minha fotografia, meu jeito de me relacionar com as pessoas, que era um projeto para eu atravessar Pernambuco de ponta a ponta, assim. Eu tinha que atravessar sozinho, né? É só falar assim, ó, você tem que ir, você tem que me trazer um registro e um relatório sobre a cultura de Pernambuco e do Uhum. estado como um todo, principalmente da área mais rural, né? Então a gente está falando do Agreste e do Sertão Pernambucano. E eu estava acostumado a fazer um dia de foto em um lugar, um outro dia de foto em outro, e eu nunca tinha passado 15 dias atravessando um lugar que eu não fazia ideia como era, com pessoa, né? Com uma realidade que eu nunca tinha tido História. contato. Uhum. E, e sozinho, assim, eu falei, putz, vai ser muito estranho eu ir sozinho e como que eu vou entrar na casa das pessoas, como que eu vou Mas é interagir com isso que eu essas fico pessoas. curiosa. Como que você vai chegar, bate na porta assim? Acontece, é muito doido, assim, porque é meio você se abrir para a experiência é quase como o universo devolve para você um pouquinho disso, né? Eu acho que as pessoas percebem no final, as pessoas entendem que você está bem intencionado, que você tá aberto para ouvir elas e as pessoas gostam muito de ser escutadas, né? Eu acho que hoje está todo mundo doido para falar a sua opinião e Falar? muito pouco disposto a ouvir a opinião das outras pessoas ou a história das outras pessoas. E aí foi isso que aconteceu em Pernambuco. Eu cheguei perdido e aí não sabia muito para onde ir, como eu fazia. Acabou que eu descobri que do lado do hotel onde eu estava tinha uma comunidade quilombola. E aí eu fui lá, falei, eu vou lá, vou entrar lá e vou conversar com a primeira pessoa que aparecer na minha frente. E aí comecei a conversar e perguntar, e a pessoa me chamou para entrar na casa dela. E aí uma coisa foi ligando a outra, e eu saquei esse jeito de fazer as coisas e fotografar a pessoa a, sei lá, 1 metro de mim no máximo, né? E ouvindo ela e fazendo isso, falei, caramba, é outra experiência fotográfica. Não é a mesma coisa que eu fazia antes de estar lá olhando e usando o ser humano como composição. É colocar ele Uhum. como centro da minha Protagonista. história. É. Uhum. E eu saí de lá, né? Passei esses 15 dias, atravessei, foi fantástico, assim, saí de lá apaixonado por Pernambuco, pelo sertão, pelas pessoas que me receberam, assim, não dá nem para explicar como eu fui bem recebido lá dentro. E saí meio disposto a isso, assim, eu preciso conhecer mais o Brasil, eu preciso conhecer mais as pessoas e eu preciso. E eu falei, não acredito que o Brasil é um país tão grande e que eu não fazia ideia da existência desse lugar, né? Eu sempre tinha ouvido falar de sertão, já tinha lido livros sobre o sertão, né? Música e tudo, mas nunca tinha ido no sertão. E aí eu cheguei Vivido o lá, sertão, né? e eu falei, caramba, esse lugar existe e é muito mais incrível do que qualquer música ou livro ou coisa que eu li até hoje Uhum. podia me contar. E aí, né, comecei a estudar muito o Brasil, virou um tema de estudo muito grande meu, assim, comecei a ler muitos livros sobre história, sobre particularidades de regiões e comecei a fazer projetos, então fiz muitos projetos no Nordeste sobre vários temas diferentes, rodei vários estados lá e, e aí tem uma fala assim que eu acho que me toca e eu acho que é hoje o que orienta toda a minha fotografia e quando eu falo sobre o Brasil e as suas desimportâncias, né? Que eu acho que foi o que eu Uhum. me Nosso descrevi para tema. você. Que é eu, na verdade, entrei em contato por meio de um vídeo que eu vi do Suassuna.
ele citando, falando sobre o Machado de Assis, que o Machado de Assis fala sobre a existência de dois Brasis. Ele fala que existe um Brasil real e um Brasil oficial. E que o Brasil oficial é o Brasil que é definido ou descrito a partir da visão elitista, né, das pessoas privilegiadas do país e que têm todo o poder econômico e todo o poder político do país. E eu reconheci na hora, falei, não, eu sou uma pessoa privilegiada e eu estou dentro desse Brasil oficial. E esse Brasil oficial é um Brasil que conta uma história meio falsa sobre o Brasil, né? Capenga, É, capenga, né? Limitada, totalmente sim. limitada. E é um Brasil que não quer ser Brasil, né? É um Brasil que quer ser Europa, que quer ser Estados Unidos, que acha que o nosso futuro é ser uns Estados Unidos no futuro, ou deseja isso, né? E ao mesmo tempo existe um Brasil real que é o Brasil do povo, é o Brasil que é a maior parte da população brasileira, né? Que está vivendo alheio a esses desejos de virarem um primeiro mundo, né? Vamos chamar como Uhum. a gente diz. E que está vivendo a vida ali, está vivendo, tá plantando mandioca, Cotidiano, como sim, eu vi lá no Nordeste, e que o sonho das pessoas era ter uma casa para produzir farinha, sabe? É o sonho da vida dele, assim. O dia que eu tiver uma casa para fazer farinha, eu tô satisfeito na minha vida. E eu falei, realizado. caramba, a gente vive uma vida tão alienada dessa realidade do país e a gente fica vivendo nessa coisa, né, de carreira, de tipo, eu preciso construir uma carreira para ser bem sucedido, eu preciso ter uma casa fantástica, eu preciso ter um carro maravilhoso na garagem, eu preciso ter títulos, eu preciso ter a admiração das pessoas, enquanto a grande maioria do que é o nosso país, né, do que é o Brasil, está vivendo de outro jeito. E está Uhum. vivendo e com base em coisas que a gente considera altamente desimportantes, né? Pô, a gente pega um saco de farinha e a gente compra no supermercado por R$ 1. A gente não sabe o É trabalho isso. que tem por trás disso. E eu falei, putz, é isso que eu quero contar. Eu quero contar Essa história, esse, né? esse lado que é da maioria das pessoas, na verdade. É engraçado, né? Porque, assim, eu estou contando uma coisa que 90% dos brasileiros poderia contar. Mas eu tenho Sim. o privilégio de ter acesso ao conhecimento e à ferramenta de uma profissão que é super elitizada, que é a fotografia, mas eu gostaria de, por meio da ferramenta que eu tive o privilégio de ter, de alguma forma ajudar essas pessoas a terem voz e a contarem Da a. visão. Sim. É, pelo menos da visão, da importância, da protagonismo para isso, né? E você falou uma coisa que me tocou muito. Você falou, olha, então, de repente, o sonho da pessoa é ter uma casa de farinha e tal. E não sei se você teve essa sensação. A gente, às vezes, aqui no nosso lado privilegiado de olhar essa vontade de ser Europa e tal, a gente fica sempre querendo tão mais que eu, sinceramente, acredito que muitas vezes esse Brasil de desimportância, esse Brasil real, consegue ser muito mais feliz do que a gente. Porque eles estão ali vivendo o dia, vivendo a realidade, vivendo o cotidiano, aproveitando o caminho. A gente sempre está querendo o depois, né? É que nem você Uhum. falou, ah, eu quero ser feliz quando eu atingir o meu máximo da carreira. E essas pessoas vivem tanto o dia a dia, vivem tanto o cotidiano, né? Dando tanta importância para essa relação, que às vezes são muito mais felizes do que a gente que fica com esse desejo do mais, né? Não sei Sem dúvida. se você sentiu isso e se tem até algum caos aí para contar para a gente disso que você vivenciou, dessa história linda aí que você vivenciou. Não, sem dúvida, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente vive, tem uma, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma, acho que ela é psicóloga ou psiquiatra, e ela fala que a gente, dentro do Brasil, existe uma síndrome social, né? Não sei se é síndrome a palavra correta, mas existe um comportamento psicológico social que ela chama de bovarismo brasileiro. Não sei se você já ouviu essa Não, expressão. não conheço. Mas o bovarismo brasileiro vem da Madame Bovary, né, do livro, Uhum, e aí a história toda do livro é uma mulher que era uma mulher, eu não sei se ela é camponesa exatamente, ou era uma mulher que não estava envolvida na grande elite urbana, e ela começa a ler, e ela está super infeliz com o casamento dela, então ela é uma mulher que, né, colocada dentro da sociedade machista, é uma mulher que está renegada lá dentro da casa, dentro das atividades da casa, e ela começa a ler livros sobre mulheres aventureiras, sobre mulheres que têm amantes e tem tudo isso, e aí ela começa a sonhar em ser uma mulher dessa, mulher aventureira, uhum, mulher.
E aí ela vai, eu acho que ela começa a ter amante e tal, e vê que isso não satisfaz ela de jeito nenhum, e ela começa a meio delirar, e eu sei que o final dela, ela tipo, se suicida no final. E aí a mulher fala isso, assim, o Brasil, e principalmente esse Brasil oficial, vive essa constante ilusão de ser um país que ele não é, ou de ser uma coisa que ela Isso. não é. E aí fica tentando, e ao mesmo tempo faz muito pouco para ser diferente do que é, né? A gente vê, e eu acho muito interessante o que acontece dentro da pandemia, né? Por exemplo, essa reabertura dentro da pandemia, que é a Europa está reabrindo, Estados Unidos não é um bom exemplo, mas a Europa está reabrindo, Nova Zelândia está reabrindo, a China reabriu. Ah, então vamos reabrir também. Só que vocês não fizeram nada para reabrir. Exato. Então, assim, Tá a todo gente mundo quer. ainda agora nessa reabertura sem máscara. Esse é o, né? Então a gente quer ser igual a eles, porque eles estão conseguindo reabrir, fazer um plano de estrutura, a gente finge, a gente joga um monte de discurso aí em volta de que a gente está monitorando, tá, mas não está fazendo nada. E, tipo, colhe as consequências por isso, né? Porque a gente não fez o que precisa ser feito. E aí, voltando lá atrás, né, na sua pergunta, se eu tenho algum caso e se as pessoas são mais felizes ou não, eu acho difícil julgar se as pessoas são realmente mais felizes ou não. Acho que não cabe a mim avaliar isso, mas Uhum. tem um caso que é lindo, assim, que eu chorei muito quando aconteceu comigo. Eu estava fazendo um projeto só sobre doces. E aí eu passei, rodei Bahia, Pernambuco também. Foi Bahia, Pernambuco, São Paulo e talvez eu não fui para o sul, mas um pessoal foi para o sul. E aí eu estava em Pernambuco, numa área super pobre de Recife, assim, super, super pobre, é um lugar que o carro nem entrava, o cara teve que parar o carro e eu desci a pé. Cheguei na casa da mulher, a casa da mulher era uma sala e um quarto, não tinha porta, o quarto da mulher era coberto com um lençol e ela tinha aquelas telhas de amianto, assim, para cobrir, então entrava luz, entrava vento, era super pobre a mulher. E aí a gente conversando e eu perguntando sobre as receitas dela, sobre as coisas que ela fazia e tal. E aí uma das perguntas da entrevista é, tipo, como você definiria a sua vida hoje? Tipo, se eu tivesse que escolher uma palavra para falar sobre a sua vida, me define sua vida em uma palavra. Ela falou, minha vida é doce. E aí Nossa. eu falei, sua vida é doce? Eu falei, me fala mais sobre isso. Por que sua vida é doce? Por que que você escolheu doce para definir sua palavra, a sua vida? Ela, olha aqui o que eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho teto, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho uma cozinha, eu tenho um lugar para fazer minha comida. Que mais que eu posso querer, sabe? É, E eu assim, caramba, tipo, eu olhando para é ela e isso, falando, né? tipo, pô, eu correndo atrás de tantas coisas e realização e tendo 1 milhão de sonhos e a pessoa assim, tipo, não, minha vida é maravilhosa, eu tenho tudo que eu preciso, eu tô feliz. E ela, sim, foi uma pessoa que eu falei. Eu comecei a chorar, 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 e ela, tipo, não entendia. Ela olhava pra mim assim, por que você tá chorando tanto? Eu falei, tipo, eu nunca ouvi uma pessoa me falar uma coisa tão bonita e eu nunca senti Profunda, sim. tanta vergonha de tipo, ter a ganância que eu tenho, assim, né? Tipo, de Uhum. ter a insatisfação com as coisas que eu tenho, de querer mais. Eu falei, sério? Essa pessoa tá falando que a vida dela é doce e eu muitas vezes olho pra minha vida e falo, minha vida é Ai, difícil, eu que não consigo o que eu saco. quero. Falei, não, não é possível, assim, né? Foi uma chacoalhada gigante que eu levei, mas que eu aprendi demais. Nossa, eu sou super emotiva, tá, Pedro? Então veio lágrima no olho mesmo, porque, tipo, é um negócio que me toca muito também, sabe? E eu me provoco muito a pensar sobre isso, sabe? Mas por que que eu tô querendo tudo isso? Não que a gente não precisa ter sonho, que a gente não deve querer estar sempre em evolução. Eu acho que é tudo isso super, super válido. O negócio é a gente não curtir o que a gente tem. Acho que esse é o nosso maior problema. Não é não, tipo, querer melhorar, querer evoluir, mas é a gente não dar Uhum, valor naquilo que a gente tem, né? Não fazer que sim, nem ela, olha o que eu tenho, olha só tudo uhum, isso, sabe? E certamente ela quer mais, ela deve querer ter suas ambições, mas, cara, deixa eu ser feliz com o que eu tenho, deixa eu valorizar o que eu exatamente. tenho, né? Então, Sim. nossa, isso é lindo demais. É, só uma pergunta que ficou para trás, e aí depois eu vou acabar Tá esquecendo de bom. te perguntar, que acho que é super importante. Quem que são as suas referências na fotografia? A Ana Paula perguntou.
Hum, pergunta difícil. Primeiro porque eu sou péssimo para lembrar nomes. Então, assim, eu tenho as referências visualmente, mas se eu tiver que falar os nomes, eu vou me atrapalhar inteiro. Mas é engraçado porque eu uso muito pouco fotografia para me referenciar. Eu acho que é engraçado. Eu já tentei, né? Eu olho, tinha muitos fotógrafos amigos meus que eu admirava. Tu tem um grande fotógrafo amigo meu que me ensinou muito, eu devo muito ao meu crescimento dele, que é o Érico Hiller, ele é um fotógrafo de São Paulo. E E aí eu via, né? Tipo, falei, putz, ele é um cara que eu tenho referência, via os outros caras citando sempre, o fotógrafo tal me inspira, meu estilo, eu aprendi com ele, depois eu desenvolvi meu estilo próprio, e eu tentei fazer isso. Falei, não, vou olhar fotógrafos, vou aprender com esses caras e vou desenvolver meu estilo com base em grandes referências minhas. E eu não conseguia, tipo, não rolava e tal, e eu falei, não, tá bom, eu vou desencanar. E eu comecei a perceber que a literatura é muito mais referência para mim do que a fotografia. Aham. Então você pega aí os grandes escritores brasileiros, né? O próprio Suassuna, eu li também há uns tempos atrás o Euclides da Cunha, comecei a ler, né? Os sertões dele. Para mim, isso é o que, quando eu penso a fotografia, eu penso esses Caraca. caras olhando o mundo e olhando as histórias das pessoas e contando as histórias das pessoas, sabe? No final, são esses caras que me inspiram mais do que os fotógrafos. Admiro fotografias e fotógrafos demais, né? Os mais conhecidos, o McCurry, eu acho ele fantástico. Gostava muito mais dos trabalhos anteriores dele do que os que ele tem hoje. Tem um australiano que eu me fugiu o nome agora, mas que eu gosto muito dos trabalhos dele. Mas é isso, hein? As minhas referências no final são muito mais literatura do que fotografia. É que para você é tão forte isso da fotografia contando uma história, que eu acho que é muito isso. Eu acho que você deve ler o livro, eu faço isso, mas você deve ler um livro já imaginando ele visualmente, né? Não sei se você faz isso. E Total. eu tenho esse problema, sabe? Eu leio o livro, eu fantasio tanto com o livro, que se eu tenho um livro que vira filme, eu sempre odeio o filme. É impressionante como eu sempre odeio filme baseado em livro, porque eu sonhei tanto com aquele livro, eu fiz tanta fantasia com ele, que a hora que eu vou ver o filme, eu falo, não, tipo, não é isso, sabe? É, tipo, Uhum. falta coisa, sabe? Então, É. você, então, que gosta de contar essa história através da fotografia, deve fazer isso ainda mais do que eu, né? Não, e literatura é muito mágico, eu acho. É, óbvio que na fotografia você tem um potencial criativo, né? Você coloca um pouquinho de quem você é, de seu jeito de olhar a coisa, você tem um controle a partir da câmera, um controle da luz, um controle da cor e tudo isso. E você consegue colocar um pouco de criatividade dentro da imagem. Mas eu acho a literatura, a capacidade, né, de criativa que a literatura tem. Você vê Manuel de Barros, as coisas que ele escreve, assim, você fala, que isso? Tipo, eu queria ter essa Sim, liberdade para da onde produzir, sai? para produzir imagem, assim, fala, caramba, como que esse cara é livre para pensar? Eu falo, eu queria, isso é uma coisa que eu fico tentando. Eu me considero um fotógrafo bem amarrado, na verdade. Você vê minhas fotografias, elas são puxa muita coisa do design, a precisão, a organização das coisas. Mas eu admiro muito as pessoas que conseguem ser livres e criar em cima da imagem ali. Ah, mas eu acho que que a tua fotografia é bem livre, sim. Acho que você está conseguindo. E aí você vê, esses dias eu, curiosamente. Aliás, pessoal, que ainda não entrou no Instagram do Pedro, entrem porque vale a pena. Eu comecei a rodar teu Instagram e eu fui vendo como você, ao longo do tempo, foi mudando isso, como o teu olhar do se aproximar da pessoa mesmo e mostrar a história dela ao longo do tempo que você vai passando pelo teu Instagram do começo e para hoje como que isso se tornou mais visceral mesmo, sabe? Mais, tipo, de retratar aquele momento mesmo, sabe? Uhum, Então, acho que você tem conseguido fazer isso cada vez melhor. E o Antunes até falou uma coisa aqui que é bem legal, que a literatura é o alimento para a vida. Eu acho que quanto mais a gente consegue colocar isso, você na fotografia, por exemplo, acho que isso vai se tornando mais real mesmo, né? Vai se tornando uhum. essa parte do traduzir. Então, acho que eu sei que tem a modéstia aí por trás, mas você tem conseguido fazer isso sim, muito bem. Ah, E obrigado, cada fico vez feliz melhor. que bom que você Cada gostou vez melhor. do trabalho.
aprendizado constante. É isso aí. E uma das histórias que eu lembro que quando eu estava acompanhando no teu Instagram que me marcou muito foi quando você falou que foi para Brumadinho, né? Como é que Uhum. foi fazer a fotografia lá, Pedro? Conta pra gente, assim. Eu não gosto muito de falar de coisa triste, mas acho que é importante, sabe? Dar voz Sim, para tudo aquilo que aconteceu lá. Então, você que claro. estava ali no, né, no Gemba mesmo, no sentimento, como é que foi fotografar? O que que você sentiu? Não foi legal. Imagino. Eu tinha um trabalho, na verdade, eu fui para lá. Eu não sou fotojornalista. Eu acho que o trabalho que foi feito lá tiveram fotojornalistas incríveis que foram lá e fizeram um trabalho, inclusive fotógrafos documentais também que fizeram um trabalho fantástico lá. Eu acho que eu nem consigo comparar o que eu produzi com que outros fotógrafos produziram lá. Mas eu queria muito ir, eu tinha um projeto, hoje eu nem tenho muita pretensão de continuar ele, mas um projeto que eu comecei em 2015, foi 2015, que chamava Paisagens do Ferro, que foi pouco depois que eu mudei para BH, foi 2016, logo que eu mudei para BH, e eu queria falar um pouquinho sobre o cenário da mineração. E apesar de ter essa ligação muito forte com as pessoas, tinha acabado de. Fazia um ano que tinha rolado o rompimento em Bento Rodrigues, né, em Mariana. Uhum. E eu fui lá para Bento Rodrigues, né, para a região, tentar conversar com as pessoas, entender tudo isso. E senti o clima super pesado lá ainda. Talvez por também estar próximo da data de acontecimento, né, de estar fazendo o aniversário do Uhum. acontecimento. Senti um clima não legal e é isso. A minha fotografia depende muito. De forma alguma eu vou lá e vou roubar a imagem de alguém. É uma troca. Eu tenho que ir lá Invasivo. Uhum. e a pessoa tem que me ceder a imagem. Se ela me ceder, se rolar a troca, rolar a nossa coisa e a pessoa se sentir confortável, eu me sentir, né? E às vezes até não verbal isso. Eu estou conversando e eu vejo que a pessoa está confortável comigo e eu pego a câmera e a pessoa, não é que sempre eu falo assim, vou tirar uma foto sua, mas às vezes eu estou com a Uhum. câmera na mão e a pessoa me dá a concessão. Eu mostro a câmera e ela me dá a concessão para eu fazer a foto dela. E essa vez eu fui e senti super fechado o ambiente, senti que as pessoas não queriam. Eu acho também por já ter tido muito repórter, já ter tido muita Sim. promessa, muita coisa feita lá, e as pessoas estavam altamente resistentes a qualquer tipo de interação. E eu comecei a fazer um projeto que chamava Paisagens do Ferro, que eu comecei a retratar essas montanhas, né, que são comidas pela mineração, como paisagens. Então eu fazia, né, a composição como se estivesse fazendo foto de uma montanha bonita, mas quando você olhava na foto era uma montanha completamente comida e destruída pela mineração. E eu fiquei nesse projeto quase uns 2 anos, rodei várias cidades, né, polos de mineração próximos de Belo Horizonte para fazer essas fotos. E aí, quando rolou o Brumadinho, eu falei, eu acho que esse projeto era um projeto que tinha muito carinho, eu falei, eu acho que é importante eu ver isso de perto para Uhum. enriquecer o projeto. Nem que não seja as imagens, eu sabia que o tipo de imagem que teria lá não é a imagem que caberia no meu projeto, mas eu entendi que o que eu podia falar a partir daquilo, ou podia entender a partir daquilo, seria rico para o meu projeto. E aí eu fui no dia seguinte, né? Rolou a coisa, me ligaram 400 amigos me mandando mensagem, Pedro, você tem que ir pra lá, você tem que fazer tal. Eu falei, calma, deixa eu ver se eu quero, se eu não quero. Não, vou. Eu vou lá e vou fazer as fotos. Passei o dia fotografando, eu acho que foi a sensação mais próxima que eu espero viver de uma guerra, porque é um cenário de guerra, assim, além né, de toda a destruição e dos helicópteros dos bombeiros resgatando os corpos para todo lado, tinha muito. O que me chocou mais do que tudo eram as pessoas que sobraram, né, no espaço que não Sim, existia mais. Então, sim. eram as pessoas que estavam lá, tipo, sem entender, assim, suspensas da realidade, porque o mundo delas desapareceu. E como eu tenho muito essa ligação cultural, de história, ligação das pessoas com o lugar e com a cultura e tudo isso, eu falei, caramba, essas pessoas acabaram de perder Perderam. a identidade delas. A identidade delas foi Total. soterrada. Tanto que eu tenho um texto no meu blog que chama isso, né, Os Rompimentos que não vemos, que fala um pouco disso. Fala assim,
óbvio que o rompimento que aconteceu indiscutivelmente é terrível, mas é o que a mineração ou a ideia de progresso faz com as pessoas, que é apagar identidades, né? Você pega, chega num lugar onde os caras vivem uma vida rural, plantam a própria comida, tem uma história toda, né? O pai ensinou ele e tal. Aí os caras chegam lá, implantam uma mina, falam assim, ó, agora você vai ser operário da minha operação e te prometem um monte de coisa, te prometem o progresso, te prometem o pertencimento a um status social de agora eu sou empregado, eu sou fichado e prometem, né, todo esse status que a ideia carrega, o simbolismo que a ideia carrega. E aí um dia elas vão, ou vão embora, ou isso, né, rompem e soterram a coisa e vão embora, levando a identidade dessas pessoas, porque aí quando elas vão embora, ninguém mais sabe plantar, ninguém mais tem ligação com a história dos pais, dos avós deles, o espaço está completamente destruído e dizimado. Então foi isso que me chamou a atenção. Falei, caramba, essas pessoas, a identidade delas foi soterrada. Até quem não morreu, ou sofreu prejuízo físico ou até Total. material, perdeu a identidade. E aí falei, caramba, o impacto disso é maior do que É o impacto imensurável. físico. É. A Então gente mostra, acho foi. que o que a mídia mostra é a pontinha do iceberg. Acho que tem coisas muito mais profundas que a gente não consegue mostrar. Mas, Sim. nossa, muito profundo. Deve ter sido muito difícil. Eu não sei se eu teria inteligência emocional para isso. Acho super Pô, admiro, assim, sabe? foi Essa bem tanto que eu coragem eu nunca de. divulguei nenhuma das fotos. Assim, eu divulguei 3 fotos que eu fiz lá, mas eram fotos bem genéricas, assim, não tinha nada de demais, porque eu falei, não faz sentido nenhum eu divulgar ou não, não, não quero, assim, deixa isso, esse sofrimento apagado. E não estou Lá. criticando de forma nenhuma quem fez o trabalho e mostrou o sofrimento das pessoas. Eu acho que é importante ser mostrado. Eu só acho que não cabia a mim mostrar isso. Sim. Legal. Estamos caminhando para o fim. Nossa, passou super rápido para variar. E eu queria ouvir do Pedro, qual que é o legado que você quer deixar assim no mundo com tudo que você faz? Pergunta difícil. Essa história é linda, assim. Muito difícil, é filosófica, né? Mas a gente sempre tem aquele, tipo, isso aqui eu não posso deixar de deixar essa marca aqui, sabe? Sim. Eu acho que, na verdade, se eu conseguisse fazer as pessoas valorizarem as coisas simples, né? É isso, né? De novo, quando eu falei lá das desimportâncias. Se eu conseguisse fazer as pessoas deixarem de pensar o diferente como desimportante, eu acho que eu cumpriria a minha missão, né? Eu acho que a gente Uhum. está muito orientado para uma coisa unidirecional, assim, né? Do progresso, do desenvolvimento, da tecnologia. A gente acha que a tecnologia é a solução para todos os nossos problemas. E de forma nenhuma eu sou um cara, não, eu quero voltar aos costumes, acho que todo mundo tem que plantar mandioca. Não, acho que tem Uhum. pessoas têm que ter tecnologia, a tecnologia é ótima para a vida, só acho que as coisas podem conviver, sabe? E Sim, esse é o legado que eu gostaria de deixar, assim, que a diversidade e a convivência entre as coisas que são hoje super valorizadas economicamente e até simbolicamente, né, pudessem conviver com coisas que são desprezadas. E que as coisas que são desprezadas parassem de ser tão desprezadas. Né? Eu falo, pô, um saco de farinha. Hoje, sempre que eu como uma farinha boa, quando eu tenho chance de achar algum cara que faz a farinha mesmo, e eu como isso, eu como sabendo que aquilo vale muito, que aquilo tem história, que aquilo tem identidade dentro da farinha, que aquilo tem sim. trabalho e tudo isso. Então, eu queria que as pessoas pensassem um pouquinho mais assim, sabe? Dessem valor às pequenas coisas. Nossa, muito lindo. Muito lindo mesmo. Gente, estamos encerrando por aqui. Pedro, assim, não sei como agradecer. Foi realmente assim um dos bate-papos mais inspiradores e deliciosos que a gente teve aqui no Caminho de Carreira. Gratidão mesmo por você ter tomado um pouquinho aí do seu tempo para dividir com a gente, compartilhar. E muito, muito, muito boa sorte para você nessa sua super missão que você tem. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos algumas pessoas aqui você já impactou e com as suas fotografias você impacta muito mais. Não tenha dúvida de que essa sua missão está sendo cumprida, né? Então, que seja de um, de outro. Comigo, por exemplo, hoje foi isso que você fez. Então,
de me dar essa. Eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, saborear as coisas pensando do que veio por trás. E certamente, a partir de hoje, eu vou começar a saborear. E eu adoro culinária, adoro comer, adoro experimentar coisas novas. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma experiência completamente diferente para mim daqui para frente. Então, muito Obrigado. Não, obrigada mesmo. eu agradeço demais o convite e o espaço de poder compartilhar um pouquinho, né, as coisas que eu amo e um pouquinho essa minha visão de mundo. É um privilégio poder dividir. Obrigado por ter cedido esse espaço aí. Imagina. Pessoal, obrigada por ter ficado aqui com a gente. Só avisando, semana que vem, aqui no Caminhos, a gente vai ter uma programação diferente. A partir de amanhã eu vou começar a divulgar, mas a gente vai ter uma semana do início da carreira. O que a gente vai trazer aqui? Eu vou trazer, vamos fazer 3 dias, então semana que vem vai ser terça, quarta e quinta de live. Então, vai ser uma maratona, mas uma maratona bem legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre por que é importante a gente pensar numa carreira, no início de carreira com um propósito, da onde, por que a gente precisa realmente construir e planejar nossa carreira, não só pensando, que nem a gente falou aqui, eu, Pedro, e a gente já falou várias vezes aqui, no que vai dar mais dinheiro, mais retorno financeiro, mas realmente entender a nossa missão e para que a gente, para que a gente quer ser destinado a fazer. Depois a gente traz uma headhunter para falar um pouquinho também sobre o processo seletivo, que traz um medão aí na galera, né? Dicas básicas do como se portar numa dinâmica, numa entrevista, não fazer robô, porque a gente sabe que o robô não existe, mas pelo menos dar dicas. E um terceiro dia desmistificando um pouquinho sobre o processo de trainee. Né? O Pedro contou um pouquinho aqui da história dele, a gente já teve outras pessoas que vivenciaram esse processo. E eu quis trazer isso aqui porque numa das mentorias que eu fiz, uma das pessoas, um dos meus mentorados falou para mim, eu não vou prestar trainee porque eu não tenho grana. Eu não tenho sabe, tipo, uma situação financeira legal, não fiz viagens internacionais, então eu não posso prestar o processo de trainee. Então, eu quero justamente desmistificar isso aqui e trazer um pouco do que é esse processo de trainee, como que é a carreira de um trainee, e eu vou trazer 2 pessoas aqui para contar um pouquinho para a gente sobre isso. Então é isso, pessoal. Aguardem, semana que vem a gente tem aí a semana do início de carreira e espero vocês. Certo? Pedro, brigadão novamente, um beijão e bom fim Boa de semana noite. para você. Tchau, Para você tchau. também. Tchau, tchau.